vida plenamente. Na Rádio 9 de Julho, você está ouvindo Tocando em Frente, família com amor exigente. Apresentação do psicólogo Ivanildo de Andrade. Henrique França, da ONG Salve Assim, um grande abraço, meu irmão. O Henrique cunhou uma frase que vamos usar agora como lema. Muito legal. Nós defendemos a vida e não as drogas. Defendemos a vida e não as drogas. Um abraço também para a doutora Lívia, antenada, ligadíssima no programa. E uma informação aqui da excelentíssima vice-presidente também da federação, da dona Regina Tortorelli, a nossa modelo. Pessoal, quiserem fotografar uma pessoa bonita, convidem a dona Regina Tortorelli, tá? Mas eu sou agente dela, viu? Antes falar comigo. A Associação de Pediatria, na pessoa da embaixatriz Zilda Alves, também está muito preocupada com suas crianças. Estamos agora ao vivo com o Dr. Mário Sérgio Sobrinho e a doutora Cristina Ordorso, né? Do Paraná, do Ministério Público do Paraná. Boa noite, doutor Mário e doutora Cristina. Boa noite. Boa noite, Miguel Tortorelli. Boa noite, ouvintes do Tocando em Frente da Rádio 9 de Julho. Doutora Cristina foi fantástica lá também. Como é que a senhora viu lá, doutora? Estava bem pendente pro lado dos liberacionistas, não? Eu primeiramente eu gostaria de dar um boa noite a todos os ouvintes do programa Tocando em Frente, né? Ao Ivanildo e ao Miguel Tortorelli, enfim, ao colega Mário Sérgio Sobrinho, que também está no debate, e gostaria de reforçar e ressaltar que tudo que foi falado anteriormente pela doutora Fátima e doutor Paulo com relação à realização da audiência pública é verdadeiro e merece algumas críticas, seja pela composição da mesa, seja por alguns participantes. Eu fiquei bastante chocada vendo assim da parte desses participantes a favor da legalização de drogas e da descriminalização, a falta de consideração, a falta de educação e respeito com relação às pessoas que se manifestavam de forma contrária à descriminalização e faziam depoimentos sobre experiências de vida e a favor da vida, né? E assim, interrompendo, fazendo ironias, etc. E demonstra realmente, eu acredito, como é que a nossa sociedade ficará num futuro que esperamos que não aconteça, se eventualmente as drogas vierem a ser legalizadas. Pessoas sem compromisso real com a sociedade, é isso que nós vimos lá. É verdade. Assina embaixo, foi isso mesmo que nós vimos lá, né, Mário? Olha, Miguel, Ivanildo e a minha ilustre colega do Ministério Público do Paraná, doutora Cristina Ordorso. Nós estivemos, Miguel, junto com diversos atores da sociedade, fazendo um papel, eu penso, dos mais significativos e necessários nessa audiência da última quinta-feira no Conselho Nacional do Ministério Público. Miguel, Ivanildo, Cristina, eu nunca me senti tão promotor de justiça quanto naquele plenário. Eu tive a oportunidade de levar ali a palavra que eu tenho certeza seja a palavra mais coerente dentro das nossas bases da sociedade. Qual elemento da nossa sociedade, qual segmento social deseja o aumento, a oferta abundante de drogas no meio social? Eu não posso acreditar que algum segmento social, qual segmento social deseje maior exposição dos nossos adolescentes e dos nossos jovens às drogas hoje consideradas ilícitas e ao álcool? Eu também creio que praticamente nenhum. Algumas vozes pelo uso de algumas substâncias, quando a gente vai olhar os argumentos dessas pessoas, dessas organizações, nós temos que ter muita convicção que aquilo que nós estamos defendendo, Ivanildo, Cristina, é legítimo. Nós não estamos pedindo punição de cadeia para ninguém que está portando droga para uso próprio. Nós queremos que a lei seja cumprida. A lei fala hoje em advertência, em
sequência a medida educativa, ou seja, nós queremos que as pessoas que ingressam eventualmente no sistema de justiça com problemas com droga, elas não sejam tratadas como criminosos, mas que elas possam ser colocadas diante de um promotor, de um juiz, de um advogado, e nesse ambiente elas serem orientadas a respeito dos reflexos que essa conduta pode causar. E é isso que eu defendi lá no Conselho Nacional do Ministério Público. Miguel, o Ministério Público de São Paulo já se manifestou nessa ação que corre no Supremo contrariamente à descriminalização. Então nós temos aqui que ter bastante convicção que os nossos ministros, que representam a sociedade brasileira também, sejam coerentes, estejam bastante atentos no momento de descriminalizarmos drogas. É momento de trabalhar com prevenção, com tratamento, reforçando a capacidade dos nossos técnicos de reinserção. Doutora Cristina, a senhora falou no dia sobre os 10 anos da lei de tóxicos no Brasil e disse a importância e a evolução que nós tivemos com essa lei. E o argumento contrário é dizendo que essa lei, na verdade, não é boa. Só que a senhora disse uma coisa muito importante. O problema é a implementação, né? O quanto falta para ser implementado para que a lei realmente consiga atingir o seu grande objetivo. Perfeito. Com relação a esse aspecto, eu acho que seria importante ressaltar algumas questões ali. Primeiro, se argumenta muito de que existe uma guerra às drogas e que essa guerra às drogas foi perdida, né? Falando que penitenciárias estão lotadas de dependentes químicos, de usuários de drogas. Isso é uma grande verdade. Porque existem nas penitenciárias, somente podem estar presos traficantes. Pode ser de maior ou menor porte, mas são esses que estão presos nas penitenciárias. Ou que cometeram algum outro delito, né, doutora? Sim, ou outros delitos, exatamente. São crimes gravíssimos. A lei de tóxicos, a 11.343 de 2006, ela acabou despenalizando o que havia anteriormente, a previsão para o usuário que fosse flagrado portando substâncias entorpecentes, ele era preso em flagrante e ficava por mais de semanas aguardando uma liberdade provisória, um habeas corpus. A lei, a evolução que ela teve, nessa perspectiva que a questão da dependência química é uma questão de saúde, mas com certeza há necessidade de se ter um comando para não fazer, previu no artigo 28 a conduta de portar drogas para uso próprio como crime, contudo sem prever pena privativa de liberdade. Isso significa que não mais é preso usuário de drogas por estar portando drogas. Contudo, flagrado, ele será levado à delegacia de polícia para formalizar um termo especial de infração penal, que será encaminhado aos juizados. A lei evoluiu porque previu medidas alternativas e especialmente, e eu faço uma ressalva bastante, uma ênfase bastante grande no inciso 3, a medida de aplicação de oficinas educativas para que o usuário de drogas possa ser orientado a respeito da conduta que estava praticando e tentar mudar o seu projeto de vida, tá? Isso com relação à questão criminal, eu gostaria de falar que aqui em Curitiba nós temos uma das 5 boas práticas consideradas pela Senad no Brasil na aplicação desse inciso 3º, que é a oficina educativa. E ela acontece aqui nos juizados especiais de Curitiba, e o que se constatou pelo atendimento que foi feito a esses jovens, eu inclusive participei de algumas dessas reuniões com a participação de psicólogos, assistentes sociais, que esses jovens puderam modificar o projeto de vida, porque assim, na oportunidade de ir lá comparecer por 4 semanas, né, uma vez por semana,
3 horas em cada reunião, eles começaram a debater a questão da droga e o que eles esperam para a vida deles. E aquilo tudo causou uma mudança favorável em mais de 90% das pessoas que lá compareceram no projeto de vida. Isso é muito importante, que a gente faça uma mudança de conduta. É uma experiência exitosa, né, doutora? Com certeza. E ainda com relação a essa evolução da lei, diferentemente da lei anterior, que era bastante e unicamente repressiva, a nova lei de 2006, ela previu uma série de medidas que o poder público deveria implementar, seja na questão da saúde, na reinserção social, em diversos aspectos, seja para o usuário, seja para os familiares, e o que nós observamos, que isso na prática, em 10 anos da lei, não aconteceu. Então, como é que nós vamos falar que houve guerra às drogas, que é uma guerra perdida, se o próprio poder público não fez os investimentos mínimos necessários nesse âmbito que lhe compete, né, da área do executivo, da administração, seja em medidas de prevenção, na educação dos jovens, né, seja nas medidas estruturais de toda a rede de assistência psicossocial, que ela o que nós temos constatado, ínfima para atender à realidade, os problemas que nós temos visto com relação à dependência química nas nossas cidades. A senhora falou que no Paraná tem cerca de 340 municípios e apenas 30, 40 municípios é que tem aí um equipamento de saúde que trabalha com a dependência química. Deixa eu te atualizar os dados. Nós temos aqui 399 municípios. Pela legislação de 2006, que prevê essa rede de assistência psicossocial, ela prevê assim, um número X de habitantes é cabível um determinado equipamento, né? Então, assim, para o CAPS, álcool e drogas 3, que permite a possibilidade de acolhida, né, da pessoa, né, para tratamento, 150 mil habitantes. No Paraná, nós só temos 10 municípios que têm esse requisito. A outra estrutura que é apenas CAPS, álcool, drogas, ela está prevista apenas para municípios com mais de 70 mil habitantes. Nesse caso, no Paraná, nós só temos 24. Então, assim, essas estruturas previstas pela lei, elas não previram a realidade dos municípios brasileiros. Exatamente. Então, quem faz a lei não sabe a realidade da nossa população. E o pessoal fica bravo quando diz assim, vocês precisam sair dos seus gabinetes e irem ver o que está acontecendo, né? Porque a doutora Cristina colocou, e ela foi atrás, né, doutora? Não, eu gostaria de fazer uma ênfase com relação a isso, porque assim, nós temos que fazer uma meia-culpa, né? Eu comentei lá também que por ocasião da edição dessa lei, que é de 2006, houve um erro estratégico, porque ao invés de se preparar os operadores do direito, a própria polícia, para recepcionar essa nova, todos esses dispositivos da lei 11.343, ela simplesmente veio de cima para baixo, colocando essas medidas alternativas para que fossem aplicadas, sem que houvesse nenhuma estrutura. O que acontece? Quando eu falo operadores de direito, falo de promotores de justiça, falo de juízes de direito e a própria polícia que tem que atender na linha de frente, né? O que eles imaginaram? Nossa, o artigo 28, após essa lei, não dá em nada. O que eles fizeram? Eles não acreditam na eficiência da aplicação dessa medida. Então, acho que assim, e por que não acreditam? Porque não saem dos gabinetes, isso que eu quis dar ênfase, né? Não adianta ficar tomando medidas sempre iguais, sem mudar a realidade social que está lá fora. Então, eu tenho que sair do gabinete para ver o que acontece lá fora, para que eu possa, nos meus pronunciamentos, poder fazer o encaminhamento correto, para que possa mudar a realidade social da nossa população. Porque existe uma singularidade, né, doutora, para cada região, para cada população, para cada... É complicado pra caramba isso. Eu gostaria, a respeito disso, Vanildo, eu gostaria de fazer enfatizar um outro detalhe, que me chamou a atenção também na audiência pública do Conselho Nacional do Ministério Público. A mesa, nós vimos que estavam presentes apenas representantes do Ministério Público Federal. O Ministério Público Federal não atende a questão do artigo 28, né, porte para uso próprio, e nem as grandes questões que nós, enquanto Ministério Público Estadual, temos que enfrentar.
seja na questão da saúde, da educação ou mesmo na área criminal. Então, assim, a realidade do Ministério Público Estadual e Federal é bastante diferente. Então, assim, penso que ouvidaram de colocar à mesa um representante do Ministério Público Estadual que pudesse compartilhar a experiência que nós vivenciamos diariamente na prática, fora dos nossos gabinetes, inclusive. Porque o Ministério Público Federal é o tráfico internacional, é isso? Exatamente. Ou, como tinha a mesa, tinha a subprocuradora-geral do Ministério Público Federal, ela recebe ela tem conhecimento desses casos por recursos que são interpostos aos tribunais superiores. Mas o que chega lá é papel, não chegam às pessoas. Nós, no Ministério Público Estadual, atendemos nos nossos gabinetes, portas abertas, às pessoas. Nós atendemos as famílias que pedem socorro, que pedem ajuda. E então, como é que a gente vai ficar afastado dessa realidade, né? É verdade. Doutor Mário, não é só a quantidade de drogas que o indivíduo porta que leva à prisão como traficante, não é isso? Tem outros requisitos para que esse indivíduo seja realmente preso ou denunciado por tráfico, não é isso? Exatamente. Então, a natureza, as condições, né? Os antecedentes dessa coisa são uma série de fatores e circunstâncias que são avaliados pela polícia, pelo Ministério Público e pelo juiz. Todos eles avaliam isso. Eu queria até enfatizar, Miguel. Tá muito ruim a ligação com o Dr. Mário, né? Vamos tentar restabelecer a comunicação. Tá cortando muito a ligação. Telefonia celular no Brasil ainda não é de primeiro mundo. Só nas penitenciárias é que funciona bem, né? Posso fazer um comentário até regular? Deve. Derrubaram a doutora? Caiu doutora também. Cristina também caiu. Vamos lá, vamos. Mas, doutor Miguel, essa audiência pública revelou o quanto precisamos estar atentos aos movimentos, né, senhor Miguel? Você vê como é que esse pessoal age. Eles vão mudando as estratégias. Eles foram pelo Congresso, não conseguiram. Foi eleito um Congresso, esse último agora, né? Com tendências mais conservadoras, e aí eles viram que não teriam condições de que a descriminalização ou liberação fosse aprovada. Partiram para o STF, né? E houve, mesmo que tá 3-0, eles mesmo não se entendem. Um diz que descriminaliza todas, outro diz que descriminaliza a maconha, outro diz que precisa ter alguma coisa que vai reger isso daí. Então, lá também tem dificuldade. E depois, na última enquete que foi feita lá no STF, parece que eles perderiam por 6-5. Doutora voltou. Opa, doutora, então, por gentileza. Estou à disposição. Só temos 2 minutinhos, doutora. Infelizmente, a senhora vai ter que fazer uma mágica em 1 minuto para dar uma síntese e um tchauzinho para nós. Perfeito. Eu acho que é importante que nós continuemos unidos, né, nessa luta pela vida. A experiência que nós tivemos em Brasília foi muito elogiável, na medida em que vários órgãos, instituições, pessoas, inclusive sozinhas, por conta própria, se deslocaram a Brasília para manifestar e fazer o seu depoimento em favor da vida. Então, há que ter união. A gente não tem, pode ser que não tenha financiamento de órgãos de multinacionais, do etc. George Soros. Mas a questão é a seguinte: nós temos um coração e nós sabemos a necessidade que nós temos de agir em prol de tantas pessoas, famílias, jovens, que precisam da orientação correta para ter um projeto de vida que seja firme, algo que vá fazer uma mudança no seu futuro, e não simplesmente uma ilusão que representam as drogas, que pode dar um prazer momentâneo, com certeza, só que o prazer momentâneo acaba muito, muito rápido, né? Ele é fugaz. Consequências... Então, assim, pensemos em questões mais
sólidas para um futuro e que o nosso Brasil seja grande, com pessoas que tenham bases e raízes Muito sólidas. obrigado, doutora. Mário, boa noite, seu, rapidamente. Boa noite, Miguel. Eu queria dizer que a voz da doutora Cristina Ruaro é a voz do Ministério Público brasileiro. O Ministério Público trabalha em favor daqueles que necessitam de ajuda e auxílio, e a questão envolvendo a criminalização do porte de droga para uso próprio não é para punir o infrator, mas sim para, com uma punição simbólica até, permitir que ele consiga uma melhor reflexão a respeito. E é esse o trabalho que o MP de São Paulo e o MP do Paraná, e eu creio do Brasil todo, deve fazer. É isso aí, muito obrigado, doutor Mário, muito obrigado, doutora Cristina Dorso, do Ministério Público do Paraná, o doutor Mário do Ministério Público de São Paulo, senhor Miguel? Boa noite para a família Amor Exigente. Nós estamos lá, Amor Exigente, firme e forte lá, mas muito obrigado, uma boa semana e que Deus os abençoe. Pessoal, se alguém quiser ajudar o programa Tocando em Frente a ter mais tempo na rádio, a gente tá precisando de um patrocinador para isso, tá? A gente tá de braços abertos para vocês, de coração aberto também. Um grande abraço a todos vocês.